Olá, boa tarde. Boa tarde. Muito bom estar aqui na Satisconf, eu estou muito feliz. Encontrei muitos amigos aqui que eu só conhecia virtualmente, então é muito bom ver a pessoa por trás do avatar. E é muito caloroso e muito bom participar dessa conferência. Existem muitas formas de criticar o Bitcoin. Existem muitas formas de ser um Bitcoin hater, de ser um no-coiner. Uma das formas é ter o que eu chamo de concepção semântica do dinheiro. A concepção semântica do dinheiro diz o seguinte: dinheiro é X, Y, Z, tem características canônicas e o Bitcoin não é nada delas. Por exemplo, a crítica de Nassim Nicholas Taleb diz que o dinheiro não pode ser tão volátil. Logo, Bitcoin não é dinheiro, logo, Bitcoin vai valer zero. Essa é uma crítica muito ruim, porque, obviamente, as pessoas vão usar o Bitcoin independentemente do nome que você dá para o Bitcoin. Pode chamar de database descentralizado, pode chamar de bem monetário, pode chamar de sistema de pontos, de tokens. As pessoas vão continuar usando o Bitcoin porque é bom para elas. Então, é uma crítica que eu acho que não é muito séria e não deve ser levada em consideração. Outra crítica parecida com essa é a concepção positivista ou cartalista da moeda, que diz que moeda é só o que o Estado diz que é moeda. É uma concepção que ficou muito famosa no século XX, porque o positivismo jurídico e o cartalismo se tornaram mainstream. E é uma crítica muito curiosa. Quando eu comecei a estudar o Bitcoin, o primeiro documento público que eu encontrei foi uma circular do Banco Central de 2014, que dizia que o Bitcoin não era moeda, e como não era moeda, não era importante regular. Ótimo, melhor assim. É bom que o Estado não regule o que ele não acha que é moeda. O Bitcoin pode prosperar sem intrusão da regulação estatal. Então, a crítica cartalista não é tão importante. Então, tanto a concepção semântica de moeda quanto a concepção cartalista positivista são irrelevantes do ponto de vista filosófico e do ponto de vista prático. Então, há alguns anos já comecei a pensar do tipo de crítica que me incomoda do Bitcoin, que é a crítica de natureza moral. O Bitcoin, ele é algo ruim, dizem essas pessoas, algo ruim para o indivíduo, porque a pessoa ela só é motivada por coisas, especulações, crimes, utilizada por bandidos, e ela é ruim socialmente, porque vai causar climate change, vai causar evasão de divisas. Então, eu comecei a pensar nessas outras críticas, que elas sim devem ser levadas a sério, porque a gente tem que se defender delas. A gente não pode ter vergonha de usar o Bitcoin, porque eu acredito que elas estão erradas, e eu tenho vários amigos que até hoje, mesmo com BlackRock, adotando o Bitcoin, com institucionalização do Bitcoin, eu vejo pessoas, amigos queridos meus, Bitcoiners, como Bernardo Braga, Renato 38, que sofrem censura quando falam de Bitcoin na internet. E eu acredito que o sistema Fiat vai ruir, e eu não quero ser culpado, porque eu tenho certeza que quando o sistema Fiat ruir, eles vão tentar encontrar o culpado, e esse culpado pode ser o Bitcoin, porque o Bitcoin vai prosperar enquanto o sistema Fiat vai ruir. Então, há alguns anos eu já venho refinando esse argumento da superioridade moral do Bitcoin, entender e levar a sério esses argumentos de que o Bitcoin é algo ruim. Hoje em dia não é tão comum, mas ainda existe a crítica da questão ambiental, então eu vou abordar essa questão também. Mas, surpreendentemente, quando eu comecei a explorar essas ideias, eu vi em alguns Bitcoiners que me diziam o seguinte: o Bitcoin, ele é uma tecnologia, e é uma tecnologia, como uma tecnologia, só pode ser usado para o bem e para o mal. Parece fazer sentido que uma tecnologia como Bitcoin pode ser usada para o bem e para o mal. Então, eu tive que investigar de onde vem esse ceticismo de que uma moeda, um bom dinheiro, ele não tem uma função moral na sociedade, ou seja, que ele é moralmente neutro. E eu cheguei à conclusão de que a própria natureza do dinheiro, ele é necessariamente algo moral. Um dinheiro injusto, um dinheiro
sem características intrinsecamente morais, ele não vai funcionar nem como tecnologia monetária. E é isso que eu quero explorar com vocês hoje. Curiosamente, o Satoshi Nakamoto não nos ajuda um pouco nesse tipo de investigação. Ele não era um filósofo moral, ele era, ainda bem, um técnico. E como técnico, ele buscou resolver problemas técnicos. O primeiro, vou colocar aqui agora, ele está se correspondendo com James Donald, o seu primeiro interlocutor depois de ter lançado o White Paper. Vocês veem que em 2008 ainda, novembro, faz o quê? 17 anos quase, né? 17. 13 de novembro ele respondeu. Por que ele desenvolveu a prova de trabalho? Para resolver um problema técnico. A prova de trabalho é a solução ao problema dos generais bizantinos, que todos vocês conhecem, que é um problema teorizado desde a década de 80 por cientistas da computação. Não são filósofos morais, são cientistas querendo resolver o problema de você chegar a um consenso em sistemas distribuídos, nada mais técnico que isso. Ele também quer resolver o quê? O duplo gasto. O problema do duplo gasto é outro problema técnico. Como conservar a energia, como conservar o valor de uma moeda no meio digital, sendo que o meio digital ele pode fazer cópias infinitas a custo zero. Se eu tenho um dinheiro que em cada transferência cria novas unidades de dinheiro, esse dinheiro vai ser inflacionado. É um problema técnico e da teoria monetária. Então, como problema técnico, a gente tem que avaliar por que as pessoas adotam uma tecnologia nova. Olhando para a antropologia, a gente pode ver a ponta de uma lança ou um vaso e se perguntar por que as pessoas usavam isso antigamente. Não são questões morais. Por que eu uso uma lança? Para me proteger, para ficar mais forte, mas eu posso furar um inimigo ou eu posso furar meu amigo? É amoral. Ou um vaso, eu posso jogar na cabeça de alguém, eu posso tomar água com ele. Eu posso salvar uma vida, eu posso praticar o bem ou o mal. Mas qual que é o registro arqueológico, etnobiológico do dinheiro? Ele é assim que o dinheiro começou. Nick Szabo diz que foi no Paleolítico Superior, há 70 mil anos atrás, que as pessoas começaram a usar dinheiro. Essa imagem é de uma mulher portando dinheiro, proto-dinheiro, os tais colecionáveis que tanto teorizou Mises, na teoria da regressão. O primeiro estágio do dinheiro é um colecionável. E esse tipo de dinheiro, que são as contas, ou beads, né, que são miçangas, eles, durante muito tempo, foram um mistério a ser resolvido para a antropologia. Por que as pessoas faziam isso? São ornamentos, é bonito, ficar talhando pedaços de ossos, ficar talhando pedras, conchas, e trocar essas conchas. Essa mulher, ela vivia na Papua Nova Guiné, num círculo de redes comerciais. E ela fazia parte do comércio e entregava isso. Cada concha, cada pedaço dessa miçanga dela era um crédito que ela tinha, que ela conseguia trocar com outras pessoas por bens e serviços. Claro que não era uma economia capitalista, mas era uma rede comercial. Então, por que a pessoa usava isso? Isso daí você só consegue entender porque eles estavam tentando resolver um problema moral. O problema moral de ganhar escalabilidade na cooperação humana. Eu vou tentar explicar isso com uma ideia, um conceito chamado número de Dunbar. O número de Dunbar é o limite cognitivo que o ser humano consegue ter de estabelecer relações significativas com outras pessoas, ou seja, 150 pessoas. É muito difícil alguém estabelecer relações sociais com mais de 150 pessoas que sejam significativas. Eu não lembro das pessoas. Eu não sei se eu confio em uma pessoa com mais de mil pessoas. Só com 150, no máximo 200 pessoas, eu sei a história daquela pessoa, e saber a história daquela pessoa, saber o caráter dela, e saber se eu posso confiar nela. E abaixo do número de Dunbar, abaixo de 150 pessoas, como eu avalio a cooperação humana? Existem casos de altruísmo de parentesco, ou seja, a mãe cuidando da filha, ou um casal cuidando dos filhos, que não é difícil de
deixa eu voltar aqui, que não é difícil de explicar na biologia. São genes cuidando das suas cópias. Então, mesmo na teoria do gene egoísta, eu consigo explicar por que existe altruísmo de parentesco. É como se o gene cuidasse da sua cópia. E existe um caso até nos morcegos, em outros animais, o altruísmo recíproco, que é eu faço algo bom e eu recebo algo bom em troca. Mas nesse caso de altruísmo recíproco, eu preciso da reputação em trocas reiteradas. Eu não consigo confiar em uma pessoa que eu vejo só uma vez. Eu preciso criar relações de escambo. Então, a pessoa me dá um pedaço de carne, eu dou trigo, com todos os problemas do escambo. Às vezes eu não quero carne ou trigo, mas é aquilo que eu tenho que oferecer. Então, eu tenho o clássico problema da dupla vontade, da coincidência de vontades. Eu tenho dívidas bilaterais, eu faço uma coisa boa para mim, você faz outra para você. Isso também tem um custo, né, de cognitivo, porque às vezes o a favor que você fez para mim não é aquilo, eu não consigo nunca retribuir para você. Então você fica em dívida com a pessoa e não sabe retribuir o favor que ela fez para você. Isso é matéria de vários seriados de humor e também de filmes de máfia. Eu lembro aqui do começo do Poderoso Chefão, quando chega uma pessoa para pedir favor por Don Corleone, e ele fala assim, alguém tinha batido na filha dele, e pede para o Don Corleone, Don Corleone, eu quero que você faça a sua vingança, e quanto é o preço para você vingar o crime cometido contra a minha filha? Ele fala assim, eu estou ofendido que você quer me pagar com dinheiro, eu quero que você me pague com favor. E o cara fica em dívida de favor para o chefão da máfia. Então tem seus problemas, é algo assim, parece idílico, uma sociedade pequena, trocando favores, mas tem vários problemas nas próprias dívidas bilaterais não monetizadas, e com dívidas de gratidão. Quando extrapolamos o número de Dunbar, fica mais difícil ainda. Temos o altruísmo recíproco com pessoas que não conhecemos, e temos o altruísmo recíproco não imediato. No escambo, a troca pode acontecer spot ali. Você me dá uma coisa, eu te dou outra, acabou. A dívida foi solucionada. Agora, quando eu tenho altruísmo recíproco não imediato, ou retardado, né, delayed, em inglês, eu tenho outro problema, porque a pessoa pode sumir, e aí, cadê o favor que ela ia devolver para mim? E aí nascem os colecionáveis, que são esses tokens, né, tokens de favor, um símbolo altruísmo do altruísmo recíproco retardado, como dizia o Richard Dawkins, na definição dele de dinheiro, do biólogo, e tem o dinheiro mercadoria. E o que acontece nessa passagem? Coisa que muita gente não entende. Abaixo do número de Dunbar, eu preciso confiar em pessoas, eu preciso saber da característica moral da pessoa. Ela é confiável? Eu consigo confiar na reputação dela? Ela me traiu? Ela vai me trair? É difícil saber isso com mais de 150 pessoas. Eu preciso confiar em pessoas, e quando estamos falando de número de Dunbar acima de 150, precisamos confiar em bens monetários. Então, passamos da necessidade de características morais das pessoas para as características dos próprios bens. Quais características são essas? Vocês estão cansados de ver essa tabelinha aqui que eu elaborei, que são as características dos bens monetários. Aqui comparando Bitcoin, ouro e Fiat. O Bitcoin só perde na história, porque ele é recente, mas ele ganha em todos os outros. Verificabilidade, divisibilidade. Mas pouca gente sabe a origem dessa tabelinha. Ela está em todas as apresentações bitcoiners praticamente. Mas a origem dela é em Aristóteles, em 2 livros fundamentais da Ética, a Nicômaco, e da Política, que são reflexões de Aristóteles sobre o que é preciso saber para ter uma vida ética, do ponto de vista individual, e o que uma polis tem que ter para garantir a eudaimonia, que é a boa vida na polis. E no livro, não é um livro de técnico, é um livro que ele explora as características, as virtudes do nomisma, que é a moeda, para facilitar trocas, ou seja, aumentar o bem-estar das pessoas através das trocas, e permitir comissurabilidade para a justiça comutativa, que é a justiça através das trocas. Por exemplo, sem verificabilidade, sem divisibilidade,
eu não consigo dizer se um bem é equivalente ao outro para realizar trocas nas trocas livres. E também tem, claro, a crítica à usura, que também é uma crítica moral. Que, segundo ele, o dinheiro ele é atokos, ele é estéril, diferente das vacas, diferente dos campos, não gera frutos. Então, é imoral você criar dinheiro a partir de dinheiro. E essa crítica e essas características morais da moeda, elas permearam a tradição ocidental inteira. E vimos que Satoshi Nakamoto também é um herdeiro dessa tradição. Ele cita 13 vezes no white paper o termo trust e trusted. Ele quis criar confiança. Essa era uma obsessão dele, criar confiança em sistemas não confiáveis. E aqui vai uma outra comunicação dele, super interessante. Assim que foi minerado os primeiros blocos do Bitcoin, ele explica o problema que ele vê no sistema atual. A raiz do problema, não é uma frase qualquer, né? A raiz do problema com a moeda convencional é toda a confiança necessária para fazer funcionar. Deve-se confiar no balanço do Banco Central para não degradar a moeda. Mas a história das moedas fiat está cheia de violações dessa confiança. Os bancos devem ser confiáveis para guardar nosso dinheiro e transferi-lo eletronicamente, mas eles os emprestam em ondas de bolhas de crédito com apenas uma fração da reserva. Devemos confiar neles na nossa privacidade, confiar que não deixe que ladrões drenem nossas contas se passando por nós. Então, o Bitcoin e o próprio Satoshi Nakamoto, ele, curiosamente, está dentro de uma grande tradição sobre a crítica da moeda e a crítica moral da moeda. Dois pensadores cristãos fundamentais da crítica da moeda são Nicolau de Oresme, no século XIV. Alguns séculos depois, o famoso Juan de Mariana, da Escola de Salamanca, discutiram a questão da moeda e da imoralidade do soberano criar a inflação. E como que era criada a inflação no padrão monetário metálico? Através do recorte da moeda e da recunhagem de moedas. E eles dizem, a conclusão deles é que o soberano não pode fazer isso. É errado moralmente. Então, a inflação seria algo imoral. Se ele foi feito a partir do money clipping, né, que é o recorte, ou debasement, você tirar o conteúdo metálico e dizer que o conteúdo metálico da moeda era outro. Mas no Brasil, curiosamente, ninguém sabe essa história. É muito difícil você saber alguém que conhece, mas as discussões inflacionárias sempre foram discussões morais. Tem um livro famoso do herói de guerra, da Guerra do Paraguai, Visconde de Toné, que escreveu um livro interessante sobre a retirada da laguna, lá no meu estado, no Mato Grosso do Sul, e escreveu o famoso O Encilhamento, que é uma crítica moral do que eles chamavam de inflação papelista, criada pelo jurista Rui Barbosa, quando foi ministro da Fazenda, e que degradou completamente a sociedade brasileira na Primeira República. Naquela época existia um grande debate entre papelistas e metalistas. Pessoas, o Pandiá Calógeras era um metalista, o Rui Barbosa era um papelista, Visconde de Toné era um metalista. Por quê? Porque o padrão monetário do ouro e da prata eram melhores padrões monetários moralmente. Outro exemplo interessante que eu trago aqui é Monteiro Lobato, que tem uma obra super legal e engraçada chamada Mr. Slang e o Brasil. Mr. Slang é um personagem, um inglês, representante do padrão ouro, né, da libra esterlina, e ele fala que o Brasil é um lugar horrível, por vários motivos. Ele morava na Tijuca, chama John Irving Slang, e critica o papel moeda no Brasil. O que o Monteiro Lobato diz através do slang? Para haver negócios, é preciso que o metro, o quilo e a moeda sejam constantes. Isso é difícil ver alguém falar hoje em dia. A medida do valor dos objetos chama-se ouro, como a medida da extensão é um metro e a medida do peso é o quilo. O padrão tem que ser igual, não pode mudar. Se você mexe no padrão, você muda. E o dinheiro é o quê? É o ouro, não é o papel. O papel é o recorte do ouro, e esse recorte não pode mudar. Temos também aqui mais para frente algo interessante. Ele diz o seguinte: papel moeda quer dizer uma ladroeira que certos governos inventaram pelo simples fato de não haver cadeia para governos. É o palco dos vigaristas. O que é uma nota do tesouro?
É um vale que o tesouro emite apenas. Ora, esse vale realmente valerá enquanto o emissor for honesto e cumprir sua palavra, resgatando em ouro pelo valor que nele estampado sempre que lhe apresentarem. Do contrário, não passa de pirataria. Ele escreveu isso em 27. E o que acontece na década de 30 no mundo inteiro? Essa década horrível. 2 grandes ladrões chegam ao poder. Getúlio Vargas. Alguém sabe quem é o outro? Oswaldo Aranha, seu grande ministro da Fazenda, e com uma inteligência diabólica, criaram no Brasil o papel moeda. A última esperança do R$1.000 ser lastreado numa moeda forte como ouro, acabou com 2 decretos deles, em 33. Se Satoshi Nakamoto causou uma revolução com 9 páginas do white paper, eles com 2 decretos-leis, eles governavam por decreto-lei, né? Naquela época a primeira Constituição republicana tinha sido suspensa, então era como se fossem só medidas provisórias ali, é o poder fiat, do direito fiat, não da moeda fiat. O que dizia? Era simples, tinha 3 artigos e um preâmbulo. No preâmbulo, eles falam algo que nunca na tradição foi admitido, mas que eles falam com a maior naturalidade, que a função do Estado, privativa do Estado, é criar e defender sua moeda, que essa moeda tem que ter curso forçado, o papel moeda é curso forçado, com providência de ordem pública. Eles estavam aqui, claro, na crise de 29, em 33 lidando com a crise ainda, mas o governo endividado, não conseguindo salvar suas dívidas em ouro. Assim, todos sabem aqui os bitcoinheiros que é no mesmo ano da ordem executiva 6102 do Roosevelt, que confiscou os ouros americanos. E aí eles dão uma desculpinha, falam, França, Inglaterra, Estados Unidos, está todo mundo fazendo isso, por que a gente não faz? É igual hoje CBDC. Está todo mundo fazendo, vamos fazer moeda virtual do Banco Central também. Então dão essa desculpa no preâmbulo. Mas é um artigo simples, é um decreto simples, nula qualquer estipulação em pagamento em ouro, acabou com a cláusula ouro dos contratos, você não pode mais falar que vai pagar em ouro, em moeda de verdade. Pena de nulidade nos contratos do Brasil, pagamento em qualquer outra moeda, libra esterlina, dólar, não pode, só papel moeda, só R$1.000. E no outro decreto, em novembro, eles terminam. Toda operação de câmbio é ilegítima. A moeda estrangeira é um ativo, é um recurso do Estado e vai ser usado pelo Estado. O Banco do Brasil vai ter o monopólio de todas as operações de câmbio. Se você quer fazer, é ilegítimo. E aí, radicalmente se transforma a natureza da moeda no Brasil. Esse é um exemplo do dólar. E se você mostra isso para alguém, essa é uma imagem do quê? É dinheiro? Um americano que visse isso em 22, você fala, isso não é dinheiro, isso é crédito. O que está escrito na nota? $100 em moedas de ouro resgatáveis pelo portador sob demanda. É um título de crédito, um título ao portador, que você vai conseguir resgatar em quê? Em dinheiro. Isso não é dinheiro. Gold Standard Act, de 1900, nos Estados Unidos, diz, o dólar americano consiste em 25,8 grãos de ouro e 90% de pureza. O dólar é o ouro. Se você fosse naquela época, a definição de moeda está em pesos e medidas. O dólar é um recorte do ouro. Por isso que a gente vê o JP Morgan dizendo em 1912 que o dinheiro é ouro, todo o resto é crédito. O que nossos colegas Getúlio Vargas e Oswaldo Aranha disseram? Sem lastro, a moeda deixa de ser uma dívida que o Estado deveria honrar, ou seja, você tinha que resgatar, e passa a ser algo a se impor. Isso não é imoral? Um dos livros mais interessantes da crítica moral da moeda é de um escritor romeno chamado Elias Canetti, que escreveu Massa e Poder. Ele viu com seus próprios olhos a degradação moral da Alemanha, da hiperinflação alemã, e nesse livro ele explica como que a hiperinflação justifica e explica, não justifica, explica regimes totalitários. E ele diz o seguinte, ele escreveu em 60, mas ele está falando da Alemanha na década de 20. A inflação é um crescimento que nega a si mesmo. O que era um marco, primeiro designado como 10.000,
então 100 mil, depois 1 milhão. O homem que estava acostumado a confiar nele não pode deixar de sentir essa degradação como sua também. Ele se identificou com a moeda por muito tempo, e sua confiança nela era confiança em si mesmo. Não apenas tudo se torna visivelmente confuso durante a inflação, nada permanece certo ou inalterado por uma hora que seja, mas também cada homem, como indivíduo, se torna menor. Recentemente foram publicadas ótimas obras sobre isso. Tem o The Ethics of Money Production, do Husman, um pensador libertário. Mas também, ele escreveu esse livro em 2008, ele não viu o Bitcoin. Autores bitcoinheiros que leram esse livro escreveram como se fosse uma continuação bitcoinheira dessa obra. Se chama Graças a Deus pelo Bitcoin, de um ponto de vista cristão, a criação, corrupção e redenção do dinheiro, que eu ajudei a rever a tradução no Brasil. Bitcoin Red Pill, do meu amigo Renato e do Alan. Michael Saylor diz que Bitcoin é um dinheiro ético. Então, alguns pensadores bitcoinheiros começaram a ver das implicações éticas do Bitcoin, as implicações morais, e eu li todas essas obras, mas eu não vi ninguém compilando analiticamente esses motivos. Eu entendo que o Bitcoin é uma instituição global, e como instituição aqui, eu entendo o conceito de regras do jogo do Douglas North, que é um livro que eu li muito na faculdade, e para ele, Bitcoin são as regras do jogo. Então, toda vez que falam no Brasil, temos que fortalecer as instituições, eles deveriam estar falando disso. Estado de direito, legalidade, e eu entendo que o Bitcoin são as regras do jogo moral que envolvem dinheiro. Então, eu compilei 12 atributos morais do Bitcoin, que são superiores em relação à moeda fiat, que eu aprendi com essas obras, não são ideias originais minhas, mas pensar dessa forma eu acredito que seja original. São características intrínsecas e só tem 3 extrínsecas, ou seja, são coisas boas que vão acontecer na sociedade com o Bitcoin, mas as primeiras são intrínsecas, e eu vou explicar aqui rapidamente quais elas são. Bitcoin é aberto, todos podem programar, ele é um protocolo open source, todos podem contribuir propondo alterações pelos BIPs. Como funciona a Fiat? Poucos reguladores e legisladores podem alterar, ele é um sistema fechado. Todos podem usar, não precisa bancarizar ninguém, a bancarização é a geração de chaves privadas, que só tem entropia, você pode fazer isso das mais variadas formas, custo zero, só tem um computador. Todos podem gerar suas chaves privadas, mas ninguém consegue gerar a sua, então você já tem uma conta, né? Não existem contas no servidor, você não tem autorização para usar o Bitcoin. A matemática te autoriza isso. Qualquer um pode receber ou enviar satoshis. Fiat, sempre um terceiro. Tem conta no banco? Não tem. KID, identidade, onde você mora? Onde é a sua rua? O que você vai fazer com o seu dinheiro? Às vezes as pessoas vão sacar, o que você vai fazer com esse dinheiro? Nem todos podem usar. Todos podem rodar um nó, verificar as regras. Fiat, regras opacas entre reguladores e bancos. Alguém sabe onde está a reserva de ouro do Banco Central Brasileiro? Quanto de ouro tem? Quanto de ouro tem no Fort Knox? Qual a base monetária exata do real brasileiro? Quantos reais brasileiros estão existindo agora? Estão em circulação nesse momento? Ninguém sabe. Só os reguladores, nem eles sabem, porque os próprios bancos emitem dinheiro, então nem o próprio regulador vai saber. Todos podem minerar. Minerar um Bitcoin basta equipamento de eletricidade. Não tem barreiras à entrada, qualquer um pode ser minerador. Se eu plugo ali um dispositivo no meu laptop, aquilo vai começar a minerar Bitcoin. Pode ser não ser viável, mas posso ganhar na loteria da mineração caseira. Brasil, eu posso criar real? Não, é crime, se você não tem autorização do governo ou é o próprio governo. Então, nem todos podem emitir reais, você tem que ter uma licença para emitir reais. Se eu começo a imprimir real, eu sou preso. Os bancos são entidades que usam de uma permissão estatal, preciso pedir autorização de uma entidade para criar mais dinheiro. Aí o Brasil diz, vamos entrar na economia global, vamos fazer o real digital. Aí você vai ler o real digital, eles vão rodar onde? Numa rede permissionada chamada Hyperledger.
Todos os documentos do Banco Central, eu fui ler, o que eles dizem? Permissionada, permissionada, permissionada. Tem que ter permissão. Não é todo mundo, não é open source, não é o Bitcoin. Aqui uma questão interessante, no Manifesto Comunista, você vê que é o ápice do sistema fechado. Eles dizem que tem que abolir a propriedade privada, tem que expropriar a propriedade fundiária, tem que centralizar todos os meios de transporte na mão do Estado, e para fechar com chave de ouro, eu coloquei até em alemão aqui, que diz o seguinte: centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio de um banco nacional com capital do Estado com monopólio exclusivo, ou seja, uma CBDC antes de existir esse conceito. Centraliza todo na mão do Estado. Distribuição inicial. O Bitcoin não foi pré-minerado, os primeiros mineradores estavam gastando recursos, ele não sabia nem se aquilo ia ser moeda, estava gastando. Outras altcoins não são assim. O código para minerar foi distribuído por Satoshi, não tinha valor monetário até o Pizza Day, então aquilo era um experimento. Ninguém sabia se ia ter valor. Os bitcoins de Satoshi nunca moveram, né? Aquilo que ele só testou para saber se estava funcionando, ele desligava o CPU dele em 5 minutos para achar um bloco, depois de achar um bloco. Então, ele deixou que outras pessoas participassem nessa loteria que ninguém sabia se ia dar certo. Entender, adquirir e rodar Bitcoin é uma mistura de competência com sorte. A gente sabe que muita gente que minerou no começo não continuou com os Bitcoins. Era um sistema tão aberto que o Gavin Anderson fazia faucets, ou seja, você clicava lá, ganhava Bitcoin no começo. E shitcoins e fiat, como funciona? A distribuição inicial é feita para pessoas politicamente conectadas. Se você é um amigo do Vitalik, você conseguiu participar ali da sua captação inicial, convertendo Bitcoin em Ethereum, minerou 70% do supply, e as shitcoins estatais, as fiat, são assim também. São regras iguais no Bitcoin, não importa quantos Bitcoins alguém tem, as regras são as mesmas para todos. Baleias e não baleias têm o mesmo poder de alterar regras. Michael Saylor não é diferente do protocolo de uma sardinha, de um camarão. Todos podem usar igualmente, não há censura, e não há um time especial, não tem os desenvolvedores ali que você tem que... são especiais e vão mudar e vão saber o que é melhor, assim como nas outras fiat e shitcoins. Como que é Fiat Shitcoin? Há entidades com poderes especiais, licenças para operação e emissão dos tokens. As regras do Bitcoin são transparentes, qualquer um pode verificar. Tanto o protocolo quanto a oferta circulante, os endereços, é tudo transparente. As alterações devem ser retrocompatíveis, senão cria um hard fork. A primeira versão é compatível com as novas, então você não vai mudar as regras, são transparentes para todas. E quem acha que isso é possível ter uma moeda privada, 100%, e continuar com a transparência é uma contradição. Tem que ter um grau de transparência para saber pelo menos as regras do protocolo, né? Então é impossível ter uma moeda 100% privada. Todos devem poder auditar a oferta e não haver duplo gasto. Se eu tenho uma moeda 100% privada, como vou saber quantas unidades existem? Os endereços que tem elas. Fiat Coin e Shitcoin são opacas, são regras opacas entre reguladores e bancos. Então, vocês sabem as regras do real, quanto que tem que ter, só os reguladores sabem isso, são especialistas, eles sabem mais que você tem que obedecer e aceitar aquilo como dinheiro. Bitcoin, as regras são voluntárias, a moeda fiat é um ato de criação e de força do Estado, a gente viu lá no decreto-lei do Getúlio Vargas. Depende da obrigatoriedade legal para ser aceita na liquidação de obrigações, então é uma criação do Estado, né? Aqui a gente vê a lei que instituiu o Plano Real, que diz que o real teria curso legal, poder liberatório, ao contrário do Cruzeiro Real, que estava sendo descontinuado. As fiats precisam de muita coerção para funcionar, não são uma opção do mercado, elas precisam de controle de capitais, monopólios legais e leis de curso forçado. É a tríade perversa da moeda fiat, que são o oposto do livre mercado, são formas de coerção e violência. As pessoas falam, o capitalismo não deu certo, olha só quanta desigualdade. Se o próprio dinheiro, que é metade de toda transação econômica, já nasce corrompido pelo Estado, a gente não pode falar em livre mercado. As shitcoins não são diferentes, você tem que atualizar, senão você perde suas moedas, você não consegue mais mover.
Aqui um fork do Bitcoin, Bitcoin SV, diz o seguinte, que você tem uma versão nova que é mandatória o upgrade. Quem não fizer o upgrade não tem mais acesso às suas moedas. Então, shitcoins não são diferentes. A emissão, como são criadas novas unidades, o Bitcoin todo mundo sabe, ajuste de dificuldade, halvings, máximo de 21 milhões, é custoso, precisa de capital, energia e equipamento, é um sistema aberto e competitivo, como se fosse um microcosmo do capitalismo competitivo, a mineração, um processo muito bonito. Fiat, como que emite Fiat? A origem da palavra, eu não gosto de falar fiduciário, moeda fiduciária, porque fiduciária vem de fidúcia, de fé. Essa é quando traduzi, é uma atenção que eu sempre tenho de falar moeda fiat, que fiat é latim, vem de faça-se, né? Fiat lux. E a gente sabe que, como que o banqueiro cria? Fiat, macumba de um banqueiro. Eu pedi para o chat, para o Grok, eu coloquei macumba de banqueiro. É assim, como que eles explicam? Nasceu, surgiu, ops, eles nunca vão explicar. É o faça-se. Como que surgiu isso? Isso é o balanço do Fed. Como que dão esses spikes? De onde saiu esse dinheiro? Faça-se. Faça-se a luz. Faça-se o dinheiro. Vamos explicar mais especificamente que não é nada disso. Que os bancos, eles não são intermediários entre poupadores. Eles são produtores de dinheiro. Se você empresta o dinheiro... Como se minera dinheiro fiat? Emprestando. O seu depósito vai ser o empréstimo do outro. É o duplo gasto que o Satoshi Nakamoto disse. Eles têm duplo gasto a todo momento. Todo empréstimo é criação de fiat. É o que eu chamo de fraude legalizada. Bancos dizem que seus clientes têm uma certa quantidade de dinheiro depositada com eles, o famoso contrato de depósito à vista, mas esse mesmo dinheiro já foi emprestado por centenas ou milhares de vezes a outras entidades. Você acha que o dinheiro está lá? Não está. Então, se todo mundo for sacar o dinheiro, não tem. Fiat, faça-se. E é assim que eles ganham dinheiro, eles cobram uma taxa. Desculpa. Tem também todos os efeitos perversos do tal do efeito Cantillon. As pessoas... Você distribui a riqueza de uma forma forçada da população aos politicamente conectados. Toda vez que um empréstimo é feito, esse dinheiro recém-impresso, ele chega na mão de umas pessoas e depois ele é distribuído na sociedade. Quem mais sofre com a inflação é aqueles que só têm a força do seu trabalho para vender, que são os pobres. Antigamente costumava-se dizer que inflação é imposto inflacionário, só que esse jargão não se usa mais, né? Imposto inflacionário. Sétima característica, autoridade via verdade. Finalmente, na modernidade, voltamos a ter uma autoridade política com verdade, que são provas criptográficas, e não da violência do Estado. Eu coloquei aqui a obra que fundou a filosofia política moderna, que é o Leviatã, que é a autoridade não via verdade, mas outras coisas, eu vou explicar mais para frente. Um mote do Bitcoin é vires in numeris, força está nos números, que são as provas criptográficas, que o white paper diz. O que precisamos é de um sistema de pagamentos baseado em provas criptográficas. É verdade. Como eu sei qual que é a chain correta? Como eu sei que eu recebi dinheiro no meu endereço? Provas criptográficas. Não vai ter uma autoridade que vai dizer, tem que consultar a regulação, tem que consultar o juiz. Não. Como que é o Fiat? Funciona com base na ameaça e na sanção. Aqui a famosa frase de Thomas Hobbes, autoritas non veritas facit legem. Ou seja, obedece. Obedece que essa é a lei. E se você não obedecer, você é preso. E esse é o paradigma da autoridade do direito moderno. E o Bitcoin rompe com isso. Então, eu sei a verdade, eu sei a verdade matemática, essa é a autoridade, não tem a quem recorrer. Responsabilidade individual, outra característica moral do Bitcoin. Não confie e verifique, que é algo fundamental. Don't trust, verify. Terceiros de confiança são falhas de segurança, como disse Nick Szabo. Se você bota seu dinheiro num terceiro, o que acontece? Você bota dinheiro na mão do Sam Bankman-Fried e aquilo vai para o Beleléu. Ele vendeu paper Bitcoin,
foi liquidado, faliu a FTX, e centenas e milhares de bitcoins que ele teoricamente tinha vendido não eram bitcoins de verdade. Aquelas pessoas confiaram num terceiro de segurança, que na verdade foi uma falha de segurança, e ficaram com um pepino na mão. Faça a sua própria pesquisa, não confie em mim, não confie em ninguém. Você e sua mente são responsáveis pelo Bitcoin. Autocustódia, rodar um nó próprio, é a única forma de realmente ter Bitcoin. As outras formas são direitos, créditos ou promessas. Se você deposita o Bitcoin na exchange, você tem uma promessa, né, de que alguém vai apertar um botão lá, se for custodial, e que vai transferir para o seu endereço, mas que é uma promessa. Você pode ir no judiciário, falar, ó, está aqui o meu contrato, pode ter fundos, mas é uma promessa, não é o Bitcoin em si, né? É um sistema voltado para o indivíduo, não é necessário mais investir para ganhar da inflação, você só precisa poupar, você não precisa financiar o Estado, não precisa colocar em letras do Tesouro Nacional. Então, quem acumulou os recursos do seu trabalho em Bitcoin não deve satisfação a ninguém, está sua poupança ali, você não precisa financiar nada. E o indivíduo sofre diretamente as consequências das suas ações. Se eu fizer alguma coisa errada com Bitcoin, não estudei o suficiente, eu vou perder meus Bitcoins. Eu tenho responsabilidade individual, não posso recorrer a ninguém. Isso assusta muita gente. Aliás, as pessoas não estão acostumadas com responsabilidade individual. Como que é Fiat? A mera possibilidade de inflar a oferta cria moral hazard no jargão econômico, né? O risco moral, mas eu não gosto muito dessa tradução. É basicamente aquele comportamento que eu sei que eu vou me safar se eu fizer alguma coisa errada. Se eu for um banco reckless, se eu for um banco que emprestou muito, eu sei que vai vir o Banco Central, vai vir me ajudar, vai me salvar. Então, transfere para o coletivo uma responsabilidade individual. Eu privatizo os lucros e socializo os riscos da atividade bancária. Pagamos com o nosso poder de compra pelo erro do governo dos bancos. É o que aconteceu agora com o sistema previdenciário brasileiro. Quem vai pagar a conta? O holder de real. Vão imprimir mais dinheiro. Não tem problema. Sumiu 2 milhões, 3 bilhões ali, vamos imprimir de novo. Acabou. O coletivo paga. O nono, respeito às leis naturais. Isso é algo muito caro ao grande Michael Saylor. Recentemente foi publicado esse livro muito interessante sobre o pensamento dele, uma compilação de palestras e entrevistas, que essas leis naturais são as leis que não são criadas ninguém, mas são aplicadas a todos nós. Lei da gravidade, leis das matemáticas e as leis da física, né? O Michael Saylor sempre fala da lei da conservação, a primeira lei da termodinâmica, que diz que a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante. O Bitcoin é isso, sem duplo gasto, sistema fechado, 21 milhões. Nada surge do nada. A transferência de valor geralmente implica a fuga de energia para outros lugares. Bitcoin não tem isso. Bitcoin diminui a fuga de energia. Bitcoin tira a entropia da inflação arbitrária. Imagine, a entropia é o caos, né? Eu calculo que certa coisa vai custar no futuro. Alguém cria dinheiro, isso cria uma entropia. Inflação ali, eu não estava esperando o aumento do custo. Todo o meu cálculo econômico fica errado. Ou também eu posso ser confiscado. Olha, eu planejei isso, eu vou ter uma vida assim, assim, assado, vem alguém e confisca meu dinheiro. Eu não tenho mais essa entropia no Bitcoin. O dinheiro é meu e não vai ser inflacionado. Conseguimos finalmente esterilizar o dinheiro com um dinheiro mais saudável. O Michael Saylor usa essa metáfora que eu acho bom. É como se fosse uma comida a vácuo, sem contaminação. Uma asepsia que tira a entropia das formas biológicas. Tem as leis matemáticas, que não são corrompidas, né? As provas matemáticas nós já vimos, e o tempo, né? A lei natural do tempo, inexorável. E nós respeitamos o custo de oportunidade do seu tempo de vida. Se alguém imprime dinheiro pelo tempo de vida que você gastou, demorei a vida inteira para acumular um patrimônio, alguém com um clique de botão, tira meu tempo de vida, ele rouba o tempo da minha vida, ele rouba o custo de oportunidade de tomar uma decisão ou outra. E o Fiat é uma aparência, uma miragem de riqueza, é um ato de mágica. Tem gente que acha que mais dinheiro, gasto é vida, mais dinheiro é vida. Não é. Preciso de um dinheiro com poder de compra. Tem uma obra muito boa sobre isso, eu recomendo, que se chama Dinheiro e Magia, do Binswanger, que faz só uma análise da segunda parte do Fausto, do Goethe, que é uma crítica à moeda Fiat. 10. O Bitcoin também apropria o valor de sistemas imorais. Esse é um tema dos meus amigos Renato e Alan, que é moral evitar a imoralidade ou tornar inviável. Eu não quero financiar atividades imorais. O Bitcoin o sistema Fiat viola o PNA, o princípio de não agressão libertário, ele não inicia a violência, nós somos uma resistência à violência.
E a origem da moeda fiat, todo mundo sabe, a moeda fiat sempre nasce, ela nasceu historicamente com você ter necessidade de aumentar a capacidade financeira de um esforço de guerra, uma arma de guerra, a moeda fiat. Foi assim na Guerra Napoleônica, foi assim na Primeira Guerra Mundial. Então, você suspende a conversibilidade, não precisa mais pagar imposto, não precisa mais arrecadar imposto, não precisa mais se endividar, e o Estado consegue diluir o poder de compra, as guerras ficam muito piores. Tanto é que o século da moeda fiat é o pior século da história, né? As guerras mais sangrentas é o século da moeda fiat. Nisso, nas palavras dos autores, diz que todo poupador se torna investidor do Estado satânico. É uma forma de aumentar os gastos sem ter o custo de negociar politicamente o aumento de impostos, taxation without representation, que justificou a Revolução Americana. Isso acontece a todo momento com a moeda fiat. Vamos para outra consequência extrínseca do Bitcoin, que é o florescimento, chegar a energia onde não existia. O Bitcoin incentiva a produção de energia em lugares remotos e captura energia ociosa. Ele é um comprador de energia universal. Meu amigo Caio Leta é especialista nisso. Na África tem esse projeto interessante do Gridless, no Malawi, onde não era possível captar energia, o Bitcoin chega lá como o primeiro negócio viável, aquilo floresce uma comunidade, porque o Bitcoin conseguiu tornar a energia viável naquele local. E a produção energética, ao contrário do mainstream hoje, é algo bom. É bom para a humanidade e para o florescimento humano. Não existe riqueza sem energia. A humanidade possui um déficit de produção energética. A gente não tem que consumir menos energia, a gente tem que expandir a produção energética. Não temos que reduzir a pegada de carbono. A pegada de carbono está muito pouca. O que a moeda fiat faz? Ela desperdiça energia em mal investments, energias economicamente inviáveis, como eólica e solar, em muitos casos. Aqui um gráfico que prova empiricamente isso, que não existe um país rico com baixa produção energética. A riqueza é produzir energia e transformar essa energia em outras coisas. O último aspecto é a da baixa preferência temporal, que é o desconto, o quanto descontamos o futuro, o quanto pensamos no futuro em relação ao presente. E a poupança é essencial para uma vida digna e moral. Pensa uma pessoa sem poupança, ela fica sujeita à vontade de outra pessoa, os bens dela ou não existem, ou estão em bens de consumo, ou estão em bens de capital, ela não consegue se proteger da incerteza. E o seguro, o dinheiro é um seguro em imprevisibilidade em termos do Mises. Então, a função do dinheiro é isso, é você ter um bem líquido que você consegue transformar para outros bens rapidamente, e o Bitcoin e o dinheiro forte possibilitam isso. É um seguro que não tem risco de contraparte. O sistema inflacionário é o oposto disso, ele incentiva o consumo conspícuo. Os negócios têm que ser financiados com empréstimo, não com capital próprio, que ninguém tem poupança. E uma sociedade, em geral, que poupa é mais resiliente a absorver impactos do futuro. Então, se você não tem poupança, você não consegue, você tem que se endividar e tem que ficar nessa dívida quase de escravidão com os bancos. E agora, o Bitcoin permite que você acumule energia monetária para usar quando você quiser no futuro. Isso é muito bom. E a taxa de juros numa sociedade que poupa tem que ser a menor do mundo, porque se incentiva a poupança vai ser alta e o juro aplicado vai ser menor. Fiat incentiva o consumo, endividamento e financiarização excessiva da sociedade. E agora vamos para o final, meu tempo já se esgotou. Vemos aqui um fork de valor. Não um fork só tecnológico, mas de valor moral. Tem o sistema do Bitcoin, todas as empresas, todos os seus negócios, e temos o sistema do BIS, né? Bank of International Settlements, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, de onde saem todos os papers para a criação de CBDCs, que vão nos escravizar ainda mais. Tem umas empresas no meio que lidam com os dois, mas eu vejo que a sociedade está forcando também. E eu não sei se vocês prestaram atenção no detalhe, tem o que move todo o sistema Fiat, que é o comunismo aqui, a foice e o martelo. Pequenininho, mas importante também. Para concluir, temos nosso Ralph Finney aqui, nos olhando de cima. Bitcoin é uma ferramenta útil, não é só uma ferramenta útil para quem adota, mas é também um sistema moralmente superior. Bitcoin é uma fonte de esperança, como diz Michael Saylor, está fundamentado no otimismo racional e na engenhosidade humana. Satoshi resolveu problemas e a gente, com a razão, consegue resolver problemas também. Ele melhora a condição humana e é intrinsecamente moral.
Infelizmente ou felizmente, né, mas as condições que levaram à criação do Bitcoin não existirão novamente. Eu acho que é o nosso one last shot para ter uma moeda forte e inconfiscável. E aqui eu vou parafrasear Voltaire, dizendo o seguinte: posso não concordar com o uso que tu fazes do Bitcoin, mas defenderei até a morte o direito de usá-lo. Muito obrigado, esse é meu Nostr e esse é meu Substack. Valeu.